ela: junte as vasilhas que você tem. E ela juntou as vasilhas que tinha na casa e depois pediu às vizinhas mais vasilhas, e por uma ordem do Senhor no coração do profeta, aquele pouquinho de azeite que ela tinha foi sendo derramado nas vasilhas, e derramado, e derramado, e derramado. E você sabe quando foi que parou? Quando ela não tinha mais vasilha. O Espírito pergunta a você nesta manhã: você já está satisfeito? Ou tem espaço para mais? O Espírito está perguntando a você: tem espaço para mais? Tem desejo para mais? Tem sede para mais? Responda isso para o Senhor. Fecha teus olhos e responde para o Senhor. Essa música nós falamos mais de ti, Senhor, mas o Espírito agora pergunta para ti: há desejo, há espaço, há sede? Fala para o Senhor. Se há, fecha os teus olhos e fala para o Senhor. Fala mesmo, com as tuas próprias palavras. Não mais por conta de uma letra, de uma música, mas por aquilo que há no teu coração. Tem vasilha ainda? Tem espaço ainda? Tem sede ainda? Tem desejo ainda? Fala para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos sentar um pouquinho. Nessa segunda parte, o Dani vai dividir numa parte prática. O almoço vai ser um pouquinho mais tarde, porque também tomamos café depois das 8h30, 9 horas. Então todo mundo está bem alimentado. Mais um cafezinho agora e mais umas coisinhas aí que está circulando. Então não há problema, pode comer se precisar. Mas muito precioso toda essa palavra, todo esse ensino que o Dani está repartindo. Um detalhe ou dois que eu queria só acrescentar, ajudar. Uma delas que ele falou da plenitude de Cristo, no sentido que ele é apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Mas não somente os dons de Cristo estão em Cristo, mas toda a expressão de Deus Pai também. Liderança, profecia, misericórdia, compaixão, encorajamento, serviço. Ele é o diácono por excelência. Tudo está em Cristo. Assim como também as ferramentas, carinhosamente falando, do Espírito Santo, também foram usadas todas. A única foi o dom de línguas, que ele não precisava, porque ele falava na intimidade direta com Deus, sem pecado nenhum. Então ele não precisava, do dom de línguas, porque ele se comunicava no seu espírito, apesar que ali na oração em Getsemane, não sei se não foi uma pré-forma disso. Então, na verdade, Jesus Cristo, o Senhor, foi a pessoa mais cheia de graça e de dons e serviços que habitou nessa terra. Hoje ele está sentado à destra do Pai, com o seu corpo glorificado. E por toda a eternidade, até nos buscar, e nos arrebatar, ele está junto com o Pai na eternidade. Mas ele tem um corpo aqui na terra. E é isso que o Dani falou, que é a sua igreja. E no conjunto, no coletivo da sua igreja, os dons do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão manifestos. Amém? Aleluia. Outra coisa, Dani falou a respeito ali, e o próprio Ed Léo, quando ele fala aqui dos 5 ministérios de Efésios 4, e nós não queremos fazer doutrina, nem fazer uma coisa engessada sobre isso. A minha fé, e o que eu aprendi também com o Jorge, é que na verdade são mais 4 do que 5. Porque ali em Efésios 4:11 ele fala: a uns deu com apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Ele não fala outros pastores e outros mestres. Então, biblicamente falando, pode ser que seja mais 4 do que 5. E eu creio que quando é no terceiro nível de homens dons, se manifesta isso. Mas na proporção de Cristo, e Dani vai entrar nisso logo mais, conforme a proporção de Cristo derramado a todos, Efésios 4, agora 7, não Efésios 4:11, mas Efésios 4:7, a graça foi concedida a cada um segundo a proporção de
Cristo. Então, vamos dizer assim, uma porcentagem da graça apostólica, da carga apostólica, profética, evangelística, pastoral e também mestre, na verdade, está derramado em todos, não somente entre os homens, porque depois ele fala a homens dons de Efésios 4, e aí podemos pensar que as gurias são excluídas de qualquer porcentagem disto, mas todos nós vamos convir que entre as irmãs e entre todos há uma carga proporcional de Cristo, de liderança apostólica, de pastoreio, de mestre de ensino, de evangelista e uma carga profética. Amém? Mas é claro que em Efésios 4, no terceiro nível, ele está falando de homens, dons dados à igreja na sua integralidade. Não sei se deu para entender. Então, nós não queremos fazer algo assim, é 4 ou é 5. Tem pessoas que entram numa discussão comigo e dizem, não, fica tranquilo, eu não vou brigar por isso. Biblicamente, teologicamente, acho que tem mais base para serem 4. Mas muita coisa que nós já aprendemos com o próprio Ed Léo, ele usa na questão de 5, porque às vezes, o Dani falou, tu vê pessoas que têm um dom de mestre, mas não são pastores. E outros são pastorais, e são mais pastores profetas do que pastores mestres, apesar que o pastor presbítero precisa ser apto a ensinar. Amém? Outra coisa, Dani falou aqui a respeito de encargos, e de fato só existe 2 encargos, presbíteros e diáconos. Uma das coisas que ele falou, puxando, e eu vou colocar dessa maneira, dentro da liderança, no sentido diaconal da igreja, nos muitos serviços, a liderança dos jovens. Mas é claro que a liderança dos jovens não é um encargo distinto entre presbíteros, diáconos, e aí tem um terceiro encargo ali que é liderança de jovens ou liderança de louvor. Não, todas as lideranças são serviços na vida da igreja. Mas o que ele salientou é que eu não preciso ser chamado para um título de líder. Agora eu sou responsável pela música, serviço na área de música e louvor, ou entre os jovens e adolescentes, para eu servir no dom. Então, essa foi a colocação que ele colocou. Então, só um pequeno ajuste para te ajudar, em nome do Senhor Jesus. Dani, continua. Muita graça, que toda a unção, continuidade, desse arremate, nessa manhã, ainda se manifeste com toda a graça. Em nome de Jesus. E que a igreja inteira seja potencializada para a maximização da graça do Pai, da graça do Filho e do Espírito Santo em cada um de nós. Nessas habilidades sobrenaturalmente naturais e naturalmente sobrenaturais. Junto com todas as ferramentas do Espírito Santo e as funções e as cargas no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Obrigado, paizinho. Estão com muita fome? Aguenta um pouco mais? Vamos lá? Então tá, obrigado. Pelo menos nós dois ficamos aí. Bênção, glória a Deus. Então, aqui tem um slide, não tá dando. A gente ia usar os slides, mas como não estava dando para ver, não colocamos antes. Mas esse slide, ele explica bem aquela divisão didática dos dons. Eu já vou explicar o porquê do didática, né? Então, fazendo uma breve recapitulação, Deus está construindo a casa dele, ele é o arquiteto, o idealizador, e essa casa tem como fundamento Cristo. O material de construção dessa casa são pedras vivas, ou seja, pessoas. Nós já fazemos parte da construção, e aqui os perdidos ainda é um material potencial a ser utilizado para a construção dessa casa. Mas também somos trabalhadores. E aí, para trabalharmos, o Pai nos deu o que a gente chama de 4 ou 5 ministérios, né? Dons de Cristo, Efésios 4, como funções na construção da casa. E temos 3 níveis que podemos executar cada um deles, né? Então, isso não exclui ninguém. Depois, o Pai deu as 7 habilidades, na verdade, que aí aqui essa lista não é uma lista exclusiva em si mesmo, mas tudo aquilo que é naturalmente, sobrenatural, que Deus já nos dá, que nós... Eu vou usar uma expressão que vocês vão entender, que a gente é bom em fazer, entende? A gente gosta de fazer, a gente tem uma aptidão em fazer aquilo. E depois as ferramentas do Espírito, que elas vão sobrenaturalmente nos capacitando aí para atuar no dia a dia, né?
E aí falamos depois sobre os encargos versus dons, e muito bem dito isso, né, sobre a questão da presbíteros e diáconos como os encargos com imposição de mãos. E existem inúmeras lideranças dentro da igreja, e o fato é, que é o principal que eu queria destacar, que eu não preciso esperar o encargo ou a liderança para exercer o dom. Pelo contrário, eu posso estar, inclusive, matando o dom se eu fizer isso. Vocês conhecem o testemunho do Asaf no presbitério de Porto Alegre? Sabiam? Do Asaf no presbitério de Porto Alegre? Moisés, no início do discipulado, ele chamou o Asaf e mais 2 irmãos, e ele disse para esses 3 irmãos, olha, eu vou preparar vocês para serem presbíteros de Porto Alegre. E aí ele ficou durante 1 ano preparando aqueles 3 caras para serem presbíteros de Porto Alegre. 1 ano, imagina, com Moisés, discipulado intensivo, massa pra caramba. De repente, um dia, depois de 1 ano, ele chamou os 3 e disse assim, ó, queridos, ontem à noite Deus me disse que nenhum de vocês 3 vai ser presbítero. Aí, 1 ano depois. Aí os outros 2 irmãos ficaram, como assim? A gente está 1 ano. E o Asaf, feito! Glória a Deus! Porque o Asaf é um profeta das nações. Não ia fazer sentido. Imagina, se o Asaf tivesse sido constituído presidente de Porto Alegre, talvez vocês não conheceriam o Asaf. Entende? Então, uma coisa ela não está dependente da outra. É claro que todo presbítero e todo diácono também é um homem-dom, entende? Tem os dons. Né? Então, nós temos o exemplo de Filipe na Bíblia, que era um diácono, mas ele era evangelista, como dom. Filipe, como dom, era evangelista, como encargo e função de liderança na igreja, exercia o diaconato. Entenderam que são coisas diferentes? O dom é irrevogável. Tem um amigo meu que conheci de Salvador, que ele é um diácono, ele disse para mim assim, Dani, eu estou diácono. Né? Porque ele diz assim, cara, é uma função, né? Mas ele é um mestre. Aquele irmão é um mestre, ele ensina com muita graça, né? Glória a Deus. Seguimos aqui, então. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Só para finalizar essa parte. Vai bagunçar absolutamente tudo que eu disse. Porque aqui, de forma esquemática, a gente separou os dons. Aí Paulo vem em 1 Coríntios 12, no versículo 28, e ele faz o seguinte, cria uma nova lista de dons. E ele diz, a um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, está falando lá, dons de Cristo, né? Segundo lugar, profetas, dons de Cristo. Terceiro lugar, mestres, dons de Cristo. Depois, operadores de milagres, operadores de milagres, está aqui, dons do Espírito. Depois, dons de curar, dons do Espírito. Socorros, socorro é dom do Pai, está ali no meio. Depois ele fala governos, é dom do Pai, presidir. Variedade de línguas, ele voltou para o Espírito. O que ele está querendo dizer aqui? A gente não pode encaixar Deus numa caixinha. A gente não pode empacotar Ele em uma forma que agora um esquema consegue expressar toda a grandeza e a diversidade dos dons dentro da igreja. É claro que essas finalidades dos 5 ministérios são muito claras, né? Isso, sim, precisa estar na igreja. Mas o que esse texto, para mim, quer dizer, né, é que há uma diversidade tão grande e uma riqueza tão grande no Espírito através da igreja que a gente não pode empacotar ele, a gente não pode limitar o Espírito, não pode limitar o agir do Espírito. Deixa eu dar um exemplo. Podemos ensinar didaticamente separados, mas a questão é, cada um, como o Daniel de Souza nos trouxe no retiro no passado, cada um precisa identificar o dom, depois precisa potencializar o dom e depois servir no dom. E o Asaf sempre diz, precisa servir no dom, precisa viver no dom. Né? Uma vez nós estávamos reunidos, o pai, o Michael e eu, numa reunião na praia, conversando, aí o Asaf só passou na reunião e disse assim, só não esqueçam de servir no dom. E saiu. Só isso que ele fez. Foi a contribuição dele na reunião. Ele entendeu, né? Então, identificar o dom, potencializar o dom, potencializar exercendo o dom, andando com quem tem aquele dom. Cara, se eu tenho identificado que eu tenho uma carga de ensino, eu tenho que me grudar nos mestres. Mas ele não é meu discipulador. Cara, tu é corpo com ele. Entende? O teu discipulador é uma via de comunicação de receber do corpo. Eu tenho incentivado muitos discípulos, à medida que identificam um dom na igreja, na casa, eu digo, esse aqui não é muito comigo, cara. Não, assim, vamos fazer assim, o fulano, Deus tem usado muito ele nesse dom. Te gruda nesse cara também, entende? Isso é o corpo.
né? O discipulado não tem sentimento de posse, de pertencimento. A gente precisa usufruir da riqueza do corpo. O discipulado, ele é muito precioso, e eu sou fã dessa forma como Deus estabeleceu. Por quê? Porque ele garante que cada um está conectado, está recebendo do corpo. Então, todo mundo tem alguém aqui que está vinculado e recebendo do corpo. Mas só vai receber do corpo por aquela pessoa? Não. Precisamos receber do corpo, amém? Então, potencializar fala de pesquisar na palavra o que fala sobre esse dom. Ler outros livros sobre esse dom. Tudo isso é importante para potencializar o dom. E servir no dom. Claro, senão a gente vai ficar engordando, explode e não exerce o dom. A gente precisa também liberar o dom. Eu acrescentei um quarto depois, que é formar outros no dom. Uma vez que a gente já cresce, já se desenvolve e exerce o dom, precisa passar o bastão, entende? Precisa formar outros no dom. Senão, corre o risco de nós engessarmos ou, inclusive, até estancarmos algo que o Senhor queria aumentar. Por quê? Porque a gente não envolveu outros também naquele dom. Amém? Mas, então, Paulo vem aqui e ele diz, olha, não limitem o Espírito. Deixa eu dar um exemplo para vocês das 9 características aqui, das 9 ferramentas do Espírito Santo. Nós estávamos no Chile, e aí era um retiro para 400 jovens. E a gente estava fazendo que nem aqui, né? Uma palavra e tal. E aí, 400 jovens... nós tivemos um tempo sobre o ministério do Espírito Santo e sobre o batismo no Espírito Santo. E aí nós chamamos aqueles que não tinham sido batizados no Espírito Santo para ir lá para frente. E aí a gente estava esperando, né, umas 30 pessoas, assim, né? Levantaram 200 jovens lá para frente. Eu nunca tinha visto o pai ministrar no batismo no Espírito Santo atacado, sabe? Era no atacado, assim, porque não tinha como ir um por um, né? Não tinha como ir no varejo ali, e era verdade, assim. Resumindo a história, foi uma noite muito linda do Senhor, 200 pessoas batizadas no Espírito Santo. E aí, o dia seguinte, a gente falou, cara, vamos continuar mais nesse assunto, porque a gente surpreendeu tanta gente que não era batizada no Espírito Santo, então vamos falar outro dia sobre as manifestações do Espírito. E aí nós começamos a ter algo muito prático sobre deixar o fluir do Espírito de Deus através das pessoas. E aí, teve um tempo que nós começamos a louvar lá na frente, aí eu fui para o tecladinho ali, e aí alguns irmãos começaram a profetizar, e o pai começou a fazer que nem ontem à noite, encorajar a profecia, encorajar palavra de conhecimento, encorajar línguas, interpretação, tudo isso o Senhor foi fazendo, foi fazendo. Eu estava no teclado com o microfone ali, e o irmão que estava no teclado antes, ele foi para o lado e ele pegou uma flauta, sabe a flauta Pan? Quem já conhece a flauta Pan? É aquela bem suavezinha, a música do Daniel Souza, aquela Tu és Santo, começa com essa flauta, né? E aí esse irmão começou a tocar a flauta, e aí aconteceu um negócio muito louco. Aí eu me arrepiei com aquela flauta e eu senti no meu espírito, é o Espírito Santo tocando. Aí eu falei, não. Aí eu abri na minha cabeça aqui, né, o texto, aí eu fiquei assim, cara, não, peraí, não pode ser, entendeu? Não faz. Onde é que deu que um instrumento pode, né? Daí eu lembrei de Davi, que expulsava os demônios com um instrumento, né? Comecei assim no momento, eu e Deus, assim, no teclado, né? Eliseu, então, tinha uma certa base bíblica, mas me veio uma convicção tão forte do que aquele cara estava tocando. E aí eu chamei o pai assim, aí o pai disse, Dani, tem uma palavra. Daí eu não, daí eu puxei o microfone e botei na flauta dele, porque só eu e ele estavam ouvindo. Quando eu botei na flauta, o Tiel e a mãe podem testemunhar, isso não façam doutrina disso, né? Eu estou contando como a gente não pode empacotar o Espírito Santo numa caixinha. Quando aquele som da flauta foi no microfone, imediatamente as pessoas começaram a cair, começaram a chorar, cara, foi um negócio assim, ó, teve gente que disse que ouviu anjos cantando, assim, inacreditável. E nós ficamos 2 horas. Aí o pai disse assim, ó, Deus está dando uma palavra que nós vamos cantar na melodia dessa flauta. E aí Deus deu a palavra para ele, mas ele não falou. E aí o irmão foi lá na frente correndo e falou, majestoso. E era a mesma palavra que o Espírito Santo tinha dado para o pai. E aí o Senhor foi dando palavras e nós ficamos 2 horas cantando na melodia daquela flauta. 2 horas. Eu não tinha visto aquilo. Podemos fazer uma doutrina disso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Não vamos agora comprar uma flauta Pan aqui na frente. Não é isso. O que eu estou dizendo é, nós não podemos encaixotar o Espírito Santo, porque Deus não cabe na nossa mente, Deus não cabe na nossa limitação humana. Ele é muito maior do que isso, amém? Então, por mais que didaticamente a gente, na primeira parte da manhã, fez essa distinção, assim, o importante é, precisamos identificar o dom, potencializar o dom, servir no dom, e, na medida do possível, formar outros também no dom. Amém? Antes da gente fazer uma parte bem prática aqui, eu queria que nós, se puderem, abrir Efésios 4. Vocês veem que eu gosto de Efésios, né? Efésios 4, versículo 7, ele fala sobre algo muito importante dentro do quesito identificar o dom. O que ele diz em Efésios 4? Ele fala o seguinte,
E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, a graça, antes de falar disso aqui, ele vai dizendo, a graça foi concedida a cada um de nós, e cada um do grego é cada um, ou seja, é todo mundo mesmo. Cada um de nós foi concedida segundo a proporção do dom de Cristo. Agora, essa palavra proporção, do grego, ela tem uma tradução, significa metron, ou metron, eu não falo grego, então significa metron essa palavra. E essa palavra significa extensão determinada, porção medida, limite, esfera de atuação, jurisdição, fronteiras. Ou seja, além de nós identificarmos o dom que Deus deu para cada um de nós, nós precisamos identificar qual é a nossa esfera de atuação. Qual é o nosso metron? Ou seja, qual é a proporção do dom que Deus deu a cada um de nós? Sabe por quê? Porque se nós realizamos a obra de Deus dentro do metron, dentro da esfera de atuação que Ele nos deu, tem graça. Gera vida, é leve, não tem peso. Agora, cada vez que eu tento exercer o dom e a obra de Deus fora da esfera de atuação que Ele me deu, falta graça. É pesado, é cansativo. E nós vemos muita gente dentro do reino com depressão. Vemos muita gente, inclusive existem pastores cometendo suicídio. Ouvimos ano passado o relato de vários. Porque se torna pesado, se torna cansativo. Querem um exemplo muito claro? Paulo. Paulo tinha muito claro o dom dele, ele entendeu o dom dele. Ele era um apóstolo, ele era um evangelista, então ele tinha que sair e pregar o evangelho. Ele começou fazendo isso para quem? Para os judeus. Só deu problema. Só deu problema. Cada vez que ele ia para os judeus, dava problema. Os caras queriam matar ele, tiveram que fugir no cesto. Aí ele chegou lá em Jerusalém para estar com os apóstolos. Logo, as pessoas já estavam perseguindo ele. Só deu problema. Até que um dia ele entendeu o metron dele. E ele disse, Pedro é o apóstolo dos judeus. Eu sou o apóstolo dos gentios. E aí o que aconteceu? Então, além de nós identificarmos o nosso dom, nós precisamos identificar qual que é a esfera de atuação desse dom. Senão, vai faltar graça. Isso quer dizer que a gente não pode suprir toda e qualquer demanda que aparece na nossa frente. Nós não podemos suprir tudo que aparece na nossa frente. Por quê? Porque pode faltar graça. Se Deus não te mandou fazer aquilo, se não é a tua esfera de atuação. Isso tem tudo a ver com ser fiel no pouco. O que é ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei? É ser fiel no metron que Deus me deu hoje. Ser fiel nos dons que Deus me deu, na esfera de atuação que eu tenho hoje. E muitas vezes, talvez eu até já tenha identificado o dom, mas eu fico esperando o momento em que Ele vai me dar determinada esfera de atuação. Né? Não, se eu for fiel no pouco, que é aquilo que Ele me deu hoje, o que acontece? Ele vai vir e vai dizer, e eu não sei qual que é a esfera de atuação de cada um hoje. E eu não sei aonde Ele quer que eu chegue como esfera de atuação, e talvez nem se Ele quer que eu faça algo a mais do que eu tenho feito hoje. Mas eu realmente quero que quando Ele chegar, Ele diga, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Frutos eternos nós estamos falando aqui. Então nós precisamos saber aonde são os limites daquilo que Deus quer que nós façamos. Isso é não enterrar o talento, é justamente receber algo de Deus. O que o cara que enterrou o talento fez? Ele, com medo daquilo que ia acontecer depois, ele enterrou e não exerceu o talento dele com o que ele tinha hoje, na esfera de atuação que ele tinha hoje. Cada um recebeu esse talento e uma esfera de atuação, um metron. Precisa hoje ser fiel no pouco. Aqueles que têm carga profética, não adianta ficarem olhando para o Asaf e esperando ter o metron do Asaf. E vocês acham que o Asaf começou com essa esfera de atuação? Com certeza não. O Asaf começou com uma esfera de atuação local, na família dele, na igreja, na casa. Então nós precisamos aprender a discernir isso. Porque se eu estiver atuando numa esfera de atuação aquém do que o Senhor me pediu, vai faltar graça. E se eu estiver atuando numa esfera de ação além do que Ele pediu, também falta graça. Eu preciso atuar naquilo que Ele tem me pedido hoje. E aí a gente serve com leveza. Aí a gente entende o fardo leve e suave. Como é que pode ser um fardo leve e suave, né? Parece que não combina as duas coisas. Se é um fardo, é pesado. Não, porque eu estou dentro daquilo que o Senhor me pediu para fazer hoje. Pode ser que mude daqui a pouco.
né? Mas eu preciso identificar isso. Amém? Exemplo de Davi. Davi não começou sendo rei de Israel. Davi começou cuidando das ovelhas. E tem um texto que, me esqueci onde é que está agora, 2 Samuel 7, que foi a época que eu tinha pedido para ele me mandar no WhatsApp. Ele me mandou no WhatsApp, eu não botei aqui. 2 Samuel 7, que diz que Deus separou ele e colocou ele para cuidar de ovelhas para que um dia, não é literal assim, né? Para que um dia ele fosse rei de Israel. Vocês entendem? Ser fiel no pouco. O que é que o Senhor está te pedindo hoje? Porque a verdade é que nós, quando estivermos diante do Senhor, e a palavra fala também sobre um julgamento, né? Existem 2 julgamentos, na verdade. Um deles é um julgamento para a salvação, que todos nós já passamos dessa etapa. Por quê? Porque onde nós vamos passar a eternidade e o que determina a nossa salvação não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Cristo, o que Cristo já fez. Quando eu me aproprio do que Cristo já fez por mim, isso determina, sim, a minha salvação, onde eu vou passar. Só que existe um julgamento que é para aqueles salvos, que a palavra fala, que as nossas obras vão ser julgadas como que pelo fogo e vão ser vistas como ouro, prata e pedras preciosas. Ou como madeira, palha e feno. O que acontece com madeira, palha e feno se a gente coloca no fogo? Queima. O que acontece com ouro, prata e pedras preciosas se eu coloco no fogo? É purificado. Então, as nossas obras, como salvos, como discípulos de Jesus, vão ser julgadas. E elas podem ser não construídas no fundamento. Madeira, palha. E aí o versículo diz assim, ó, ainda que salvos, elas vão ser queimadas. Olha só, isso tem a ver com galardão, é outra palavra, tá? Mas o que acontece? Nós não vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos aqui na terra, mas sim pelo que nós deveríamos ter feito. Não é só o que eu faço. Ah, Senhor, mas eu ganhei. E o John Bevere fala isso num dos livros dele, que eu gosto muito, Movido pela Eternidade. Ele fala o seguinte, ah, Senhor, mas eu ganhei 5.000 vidas. Sou um pastor de 5.000 vidas. E aí o Senhor disse, eu te chamei para ser pastor da tua casa. Eu te chamei para ser pastor da tua casa. Ah, Senhor, mas eu fui missionário em tal lugar e ganhei muitas vidas. Eu te chamei para ser contador naquela empresa. E para ser contador naquela empresa, tu ia ganhar 3 vidas. E aquelas 3 vidas iam salvar a família dela. Madeira, palha e feno. Nós precisamos entender o que é que o Senhor quer de cada um de nós. Qual é o metron, essa esfera de atuação? Aí é que está a chave, né? E todos nós temos algumas esferas de atuação base, onde todos nós podemos exercer o que nós recebemos de Deus. A primeira delas é a nossa casa. Cada um de nós, dentro da nossa casa, já pode viver e exercer a plenitude do que Deus tem pedido, porque Ele já te colocou num lugar específico. Então, o primeiro metron de todos nós aqui é a nossa casa. Se tu tem carga profética, sabe qual que é o melhor lugar para começar profetizando? É a tua casa, profetizar sobre teus filhos, sobre a tua esposa, sobre a tua família. Amém? Existe ainda uma segunda esfera, e aí nós já vamos para a parte prática aqui juntos. Existe uma segunda esfera onde todos nós também podemos exercer. Todos nós temos, que é a igreja na casa. Os vínculos de discipulado, e vocês chamam de grupo familiar, né? Os grupos familiares, o que acontece? É um lugar onde Deus já te colocou e já te deu esfera de atuação para te exercer o teu dom. Entende? Então, cada um de nós já tem hoje um local para exercer, uma esfera de atuação para exercer os seus dons, a sua casa e a igreja na casa, o grupo familiar. É o local mais propício para exercer os dons. Ali a liberdade, ali a vida. Tu pode passar o próximo slide, por favor? Não sei se vai dar para ver. E eu nem sei se é o próximo. Olha só. Aqui é um exemplo de uma igreja na casa, de um grupo familiar, onde um deles está exercendo o dom de liderança, está conduzindo esse grupo, pode ir passando. O outro está ensinando. Ah, Dani, mas quer dizer que não é o líder que ensina? Vocês entendem que muitas vezes a gente coloca sobre o líder da igreja na casa um peso que não é dele? E eu, durante muitos anos, recebi esse peso, e aí sabe o que acontece com o líder? Ele ora primeiro, ele fala primeiro, ele ensina primeiro, ele toca louvor primeiro, e ele morre primeiro. Porque não é função dele fazer tudo isso. A igreja na casa precisa entender a diversidade dos dons dentro dela. Porque quando nós nos reunimos na casa, é ou não é igreja? Então, ali, a diversidade dos dons, ali a riqueza do corpo de Cristo para ser expressa através de cada um. Então, o nosso grande desafio, e é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, é como
no nosso dia a dia, nos grupos familiares, nos vínculos de discipulado, nós entendermos o dom de cada um, porque ali já é uma esfera de atuação comum. Vocês estão entendendo? Outro está profetizando. Sabe que quando eu entendi isso aqui, que o Ed Léo ministrou lá, em Porto Alegre, eu chamei alguns discípulos e comecei a trabalhar individualmente na identificação do dom de cada um deles. E aí tem um menino chamado Ronei e uma menina chamada Lisa, que eles são profetas, assim, ó, raiz. Se usa essa expressão aqui, é raiz, sabe? Assim, é daqui que começa a orar e começa a levantar o pezinho também, né? Eu vi a ministração nisso, eu gostei do exemplo. Assim, são, cara, uma sensibilidade muito grande. Aí eu chamei esses dois irmãos e eu disse assim, ó, sabe quando a gente começa o grupo caseiro? E a gente sempre começa orando, né? Naquele momento, vocês são responsáveis por aquele momento do grupo. Porque vocês têm graça também, dada por Deus, para um discernimento espiritual diferente de vários outros do grupo. Então, ali vocês vão receber o quê? Versículos. Ali vocês vão receber palavras de Deus. E vocês podem contribuir. Sabe o que tem acontecido desde então? Muitas vezes, o que eles trazem naquele momento tem até direcionado, às vezes, o tempo do nosso grupo. Exercendo a carga profética deles. O Ronei sempre é com versículos. Sempre. Deus dá um versículo para ele. Traz um texto da palavra. A Lisa traz uma carga profética. Vocês entendem como isso não precisa ser grandioso, porque a gente às vezes está esperando um metron que ainda não é nosso, ou talvez nunca seja. Qual é a esfera de atuação hoje para exercermos os dons? A base é a nossa família e a igreja na casa. Aí outro irmão, pode passar um pouco mais, passa até o final desse slide aqui, ó. Serviços, auxílio. Cara, um grupo caseiro é ou não é melhor que uma comidinha, né? É muito bom. Então, o que a gente fez no grupo? Ó, fulano, tu precisa organizar essa parte da comida aqui. Está contigo, tem muita graça de serviço, muita graça de organizar. Né? Sabe o que acontece, que tem acontecido com esses jovens, tem acontecido com esses irmãos? Gera vida. O que houve? Engordaram também. Engordaram. Temos engordado em vários aspectos, né? Espiritual, físico, mental, né? Mas a riqueza quando a gente vive isso. E sabe o que aconteceu comigo? Não era a minha função. Faltava peso, faltava graça. Aliás, tinha muito peso, faltava graça, faltava leveza. Porque eu estava tentando pegar todos os dons de Cristo, todas as habilidades, todos os dons do Espírito. E eu tinha que fazer tudo aquilo. Tem um outro irmão no grupo, o Bruno. Cara, o cara esses dias trouxe uma palavra de Deuteronômio. Eu não sei se alguma vez eu abri Deuteronômio em alguma ministração. O cara tem um dom de ensino, entende? O que tem feito com esse irmão? Tem que potencializar o ensino. Tem dois irmãos que eu vejo que tem carga de ensino no grupo. Aí um outro trouxe, Dani, eu estou com uma carga de companheirismo. Posso compartilhar contigo? Ele, sim, manda para mim o estudo, escreve. Próximo grupo, tu compartilha. Vocês entendem como é dinâmico isso? A gente não pode engessar e terminar esse retiro, que a gente está falando de dons, de ministérios, e achar que quando isso acontecer comigo, eu vou poder exercer o meu dom. Quando eu virar presbítero, quando eu virar diácono, Não, é hoje. Qual é a esfera de atuação que Deus tem te dado hoje? Amém? Lembra da primeira ministração que nós falamos de Moisés, o que ele tem dado hoje? Né? O que Deus perguntou para ele do cajado, aquilo tem a ver com identificar o dom. E a esfera de atuação também, precisamos identificar isso. Pode ser que o Senhor aumente essa esfera de atuação para a igreja local, e aí tu começa, depois de ser fiel no pouco, a exercer um teu dom também na igreja, entende? E pode ser que aí aquela profecia que tu trazia no grupo na casa, o Senhor te peça para trazer no microfone, pode ser, ou pode não ser. E aí, se não for, eu não posso olhar para o olho e dizer, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Ou porque eu não sou ouvido, eu não sou do corpo. Amém? Pode ser que ainda aumente, não só para a igreja local, mas a esfera de atuação seja extra-local, seja para outros países, pode ser. E eu não sei se um dia vai ser, mas eu quero que o Senhor me veja e diga, tu foi fiel no pouco, naquilo que eu te pedi para fazer hoje. Amém? Nós temos um privilégio, queridos, temos um privilégio de viver em família, temos um privilégio de viver como corpo de Cristo, temos o privilégio de termos vínculos de discipulado e de cuidado nas casas. No dia em que eu trouxe alguns irmãos, e principalmente os homens ali do grupo, e eu reparti com eles a responsabilidade para o grupo, eu disse para eles, olha, esse grupo, eu tenho exercido um papel de liderança, mas esse grupo não é minha responsabilidade.
esse grupo é nossa responsabilidade. Se cada um não exercer o seu dom nesse grupo, ele vai morrer. E eu também. Vai ficar muito pesado. E foi muito legal, porque aquilo foi uma palavra de Deus, e eu creio que aqui também o Espírito Santo está falando com vários, e esses irmãos, eles assumiram a responsabilidade de uma forma que hoje, e aí no final do ano, nós inclusive fizemos juntos uma análise crítica sobre o ano, e apontamos coisas que deveríamos mudar, e para mim foi tão bom, pela primeira vez, fazer uma análise crítica, que não caía tudo em mim, né? Porque antes a análise crítica do grupo era tudo eu fazia, né? Então, se qualquer coisa não estava acontecendo, a culpa era minha. Mas como todos éramos responsáveis, todos diziam, cara, a gente tem que fazer isso. Olha só, a gente não está fazendo isso em dezembro. Cara, a gente tinha que orar mais. Tá, então vamos orar mais. E eu fui só anotando o que eles estavam dizendo, né? Só orar mais. Eu perguntei, tá, e quando é que a gente pode orar mais? Ah, mas os trabalhos... Tá, mas e de manhãzinha? 7 horas. Cara, toda semana os caras estão lá das 7 às 8, orando. Toda semana. Inclusive, tem vezes que eu estou cansado e não estou muito afim de ir. E eles, e aí, vai ter amanhã? Daí eu, vamos lá, né? Vocês entendem como assim a igreja cresce? Efésios 4, nós lemos, Efésios 4, 11 e 12. No 15, 16, perdão. A igreja cresce quando cada parte realiza a sua função. Amém? Eu falei que a segunda parte ia ser muito mais curta, porque nós queremos praticar agora, né? E, por favor... Levanta as tuas mãos e começa a receber do Senhor esse óleo, essa alegria, esse gozo do algo novo nessa continuidade da casa dos discípulos que o Senhor está fazendo. Não é uma doutrina diferente, não é deixando os princípios absolutos, mas é a graça concedida em tudo aquilo que temos executado, no cuidado das vidas, em juntas e ligamentos, há uma graça superior, que o Senhor vai trazendo revelação sobre nós como igreja, como jovens, como adolescentes, como veteranos, que há muitos anos estamos discipulando e cuidando da igreja na casa, mas que o Senhor possa potencializar numa nova dimensão ainda, nesse ano de 2019. Receba graça que já foi derramada da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a construção da sua casa. Aleluia. Eu sempre olho pelo enfoque da mulher, né? Temos muitas mulheres aqui, e às vezes a gente escuta as ministrações e chega sempre nos 5 ministérios, apóstolo, profeta, mestre, e aí eu digo assim, e nós? E Deus, ao longo dos anos, tem mostrado, como Dani disse, todos esses talentos, todos esses dons, eles têm o metron de cada mulher, cada uma de nós tem. E cada uma de nós tem o seu metron, que começa na nossa casa, começa na sua família, que alcança o grupo que ela faz parte, atinge a igreja. Não precisamos almejar apostolado, presbiterato, não precisamos isso. Nós já temos muito o que fazer, começando em nossa casa. Mas então que esse dom, esse talento que Deus tem nos dado, seja bem exercido. Ali nós fazemos diferença. No nosso grupo nós fazemos diferença, manifestando, não está mais na outra tela, tudo aquilo Deus deu para nós. Deus nos deu. Agora não podemos sair da nossa esfera. Infelizmente, a mulher saiu da esfera dela. Na igreja, a mulher saiu da esfera dela também. Então, temos tido tantos excessos que é assustador, né? Mas nós não. Nós aqui queremos a medida de Deus, o metron de Deus, né, Dani? Aleluia. Glória a Deus, nós vamos almoçar aqui. Eu queria pedir só para passar mais 2 aqui, bem rapidinho. Aqui, voltam. Eu tinha esquecido até de falar do Misericórdia, né? Falei dos outros, de contribuindo, por exemplo, finanças também. Cara, tem um cara do grupo que ganha bem pra caramba, lá do grupo. Não, é sério. É sério, tá ali o caixa eletrônico ali, ó. Sabe o que acontece? Vários discípulos chegam, Dani, não tenho dinheiro para ir pro retiro. Aí eu vou lá junto, 20 pila e tal, eu peço, fulano, o cara tem como ajudar? Aí, pá, ajuda o cara, entende? Tudo isso colabora, e aí passa mais um. Olha só que legal esse slide aqui, ó. Passa mais um. E ao redor de tudo isso, o que está? Pode passar tudo aí. Os dons do Espírito Santo se manifestando. Línguas, profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Isso tudo não está falando do grande salão aqui. Está falando da nossa igreja na casa.
do grupo caseiro, quando nós nos reunimos. Amém? E nós queremos lançar um desafio para vocês, tá? Vai ser depois do almoço, vai ser ao longo da tarde. Eu não sei se a gente coloca um horário específico ou não, ou deixa livre para os irmãos, né? Deixamos livre, né? Mas aqui, ó, tem algumas perguntas, tá? Algumas perguntas para ajudar a refletir, em primeiro lugar, no seu dom e na sua esfera de atuação. Não é um questionário de certo ou errado e não são perguntas absolutas. Se não quiser responder uma, não responde. Mas é algo para te ajudar a refletir naqueles 3 tipos de dons que nós falamos aí desde ontem, tá? Então, cada um pode pegar uma aqui. Tem perguntas bem práticas aqui, do tipo, o que tu já estudou na vida, que coisa tu gosta de fazer, coisas assim que ajudam, pelo menos, a gente refletir sobre aquilo que nós podemos estar, às vezes, menosprezando na nossa vida ou deixando de servir com aquilo. Amém? E aí, a ideia é que você responda isso aqui individualmente, né, porque tem a ver com cada um, pedir para os irmãos distribuírem aqui, os guris podem ajudar. E depois você se junta em algum momento, preferencialmente em grupos nas igrejas, nos grupos familiares. Peguem meia horinha, e se juntem como igreja na casa. Se não tem irmãos da igreja na casa que estão juntos, pode juntar por afinidade, não tem problema, ou com o teu discipulador, né? Mas se junta com irmãos próximos a ti e comecem a refletir sobre isso que eu falei da igreja na casa. Como, por exemplo, nós temos atuado e nos preocupado com os 5 ministérios dentro da igreja na casa? Ó, os guris vão passando, mas peguem aqui esses 2 minutos finais. Nós temos nos preocupado com os 5 ministérios da igreja na casa, ou seja, nosso grupo da igreja na casa tem evangelizado? Tem tido ensino? Tem tido profecia? Tem tido pastoreamento, né? Segunda pergunta, né? Eu estou individualmente servindo com o meu dom no grupo familiar? Ou eu tenho ignorado e só vou no grupo como um mero espectador do que vai acontecer naquele grupo? Eu assumi a minha responsabilidade no grupo familiar ou eu tenho deixado tudo com o líder? Não estão. Talvez a gente pudesse escrever aqui e deixar aqui para quem quiser vir consultar. Tá? Olha essa pergunta aqui que é boa. Como eu posso desafogar o líder do grupo familiar? Como eu posso desafogar com aquilo que Deus tem me dado o líder do grupo familiar? Oh, tem uns irmãozinhos aí, ô glória. Olha só, que cargas semelhantes Deus colocou entre mim e outros irmãos do grupo. De repente eu tenho uma carga de evangelismo, o outro irmão tem, cara, vamos se juntar, e é nosso papel mobilizar o grupo no evangelismo. Porque talvez não seja a carga do líder do grupo, entende? Então, que outros irmãos têm cargas similares com as minhas dentro do grupo? E o que nós podemos fazer diante de tudo isso? Então, é um questionário individual que estão recebendo, mas depois, meia horinha que seja, se juntem nos grupos familiares. Se alguém tiver perdido aqui no sentido, perdido no sentido de estar sem o seu grupo familiar ou sem o seu discipulador aqui, procure os irmãos que eles vão direcionar um grupo para ti também trabalhar aqui, né? Mas ninguém fique sozinho. Então separa um momento, né? Os líderes dos grupos familiares podem marcar um horário com os discípulos, com os irmãos, amém? É muito importante que nós tenhamos essa conversa, porque muitos irmãos têm dificuldade de identificar o seu dom, dificuldade de responder essas perguntas. E aí nós, como corpo, podemos ajudar uns aos outros. Amém? Quer que eu repita? Eu vou colocar aqui no telão as perguntas para o grupo familiar. Isso que o Dani está trazendo é de extrema importância. Possivelmente, o mais importante do grupo é a continuidade agora desse retiro. Então, todo esse ensino, toda essa revelação, mobilização, é para que haja ação pessoal. Preste bem atenção, já estamos liberando. Mas que haja revelação pessoal, mas também essa ação conjunta, tudo fundamentada na igreja, na casa e nos vínculos nas juntas. Se não cair nisso, não há nada. Então o retiro, na verdade, não termina amanhã ao meio-dia. Nós continuamos. E isso que o Dani também falou da primeira esfera de Metron, da casa, da igreja na casa, eu queria só acrescentar também que no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola, no teu serviço, já é um campo missionário para exercitar esses dons. Amém? Então não vamos reduzir isso a 4 paredes. Acho que foi o Jonathan que preparou e copiou esses slides para nós. Ele colocou igreja na casa e a igreja na praça.
Ele tem sido exemplo, Jonathan e Ana, de todo domingo, que não chova, porque às vezes também em Porto Alegre no inverno fica complicado, mas sempre que dá. Eles tanto é que são conhecidos da igreja que se reúne na praça. Amém? Então, assim, não vamos limitar a um retiro, a um encontro de celebração, a uma igreja que se reúne na casa. Aqui vocês têm um privilégio de grande parte do ano e temos sido, como igreja, mobilizado para fora. Então, já é a terceira esfera do teu metron, dessa área onde tu trabalha e se estendendo dessa maneira. Junto com esse questionário que o Dani preparou, temos um outro questionário que há muitos anos traduzimos, tá? Que é de um livro daquele que eu citei, sueco, e alguns dos jovens, ou muitos jovens, já fizeram. Quem não fez ainda, vai estar depois no site da igreja para baixar ali o link para você fazer. É um pouquinho diferente, mas também é uma ferramenta, obviamente. Eu costumo dizer assim, ó, é um vislumbre, é uma sombra indicativa daquilo que Deus quer. Mas eu me lembro quando eu fiz, estou fazendo quase 60, então há mais de 40 anos quase atrás, 35 anos atrás, já naquela época, naquele primeiro nível, já havia uma expressão de liderança, havia uma expressão de ensino. Então, já ali, e na Marta deu top ali, tudo encorajamento, profecia, né? Então, assim, ó, é interessante que mesmo num primeiro nível, muitos identificam, e isso é muito precioso, então, para depois apropriar, estudar, desenvolver, e como o Dani acrescentou aqui, ensinar a outros. A igreja diz amém? Não te dá uma alegria santa? E dentro da igreja na casa, nos companheirismo, você é voz profética para ajudar o teu companheiro em identificar aquilo que é forte de Deus na vida dela ou dele. Porque, como eu disse ontem, é muito mais fácil os outros verem do que, às vezes, nós mesmos. Então, vamos ser voz profética do Senhor, encorajando, fortalecendo e edificando. Amém? Pergunta para os grupos, vai estar aqui na tela de tarde. Então, é uma tarefa, não é uma sugestão. Amém, presbitério? Concordamos? Posso dar uma ordenança apostólica aqui? Aproveitar o dom. Ou seja, à tarde, os outros dias foi tempo livre. Hoje, depois daquela siesta, né, aquela dormidinha básica, né, maravilhosa, e o ar já está funcionando, né? Tá, então, glória a Deus. Então, dá para dar uma cochilada. E aí, você senta e individualmente faz esse questionário. E aí, o grupo, cooperando para desafogar o líder, já se disponibiliza, já chama, já ajuda. Olha, nós estamos nesse canto de cá, ou nós estamos debaixo, aquele lá é uma mangueira, né? É manga aquele lá? Não.